Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje estou aqui para a nossa aula 3 da semana 12. Estão prontos aí? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês, Aprender Sempre, volume 1 do quarto ano, que nós vamos começar. Olha só, nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Nós faremos a sequência didática 1, aula 2, escuta do conto As Três Fiandeiras. Lembra que eu contei para vocês, que falei para vocês que na próxima aula nós iríamos conhecer o conto As Três Fiandeiras? Então, chegou a próxima aula. Hoje nós vamos fazer nas páginas 5 e 6, tá bom? Esse texto aí está lá na página 5 de vocês. Começa na página 5. Então, abram o livro de vocês, lá na página 5, que nós vamos colocar a data de hoje. Olha, ontem foi dia 18, vocês lembram? E hoje, que dia é? Dia 19, quarta-feira. Então, marquem aí no material de vocês. Araçatuba, 19 de maio de 2021, ou 19 de 5 de 2021. Marcaram? Se vocês não estiverem realizando nesta data, vocês podem marcar a data que vocês estiverem realizando. Tá joia? Então, vamos lá? Todos preparados? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês um conto, não é esse daí das fiandeiras. Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm. Vou contar para vocês essa história, vocês prestem bastante atenção, que depois a professora vai dar uma sugestão de como vocês podem fazer a atividade de hoje do livro, tá joia? Então, prestem bastante atenção. Vocês já conhecem esse texto, mas eu vou contar mais uma vez, tá bom? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina tão doce e meiga que todos gostavam dela. A avó, então, a adorava e não sabia mais que presente dar à criança para agradar. Um dia, ela presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. O chapeuzinho agradou tanto a menina e ficou tão bem nela que ela queria ficar com ele o tempo todo. Por causa disso, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe lhe chamou e lhe disse: Chapeuzinho, leve este pedaço de bolo e essa garrafa de vinho para sua avó. Ela está doente e fraca, e isto vai fazê-la ficar melhor. Comporte-se no caminho e de modo algum saia da estrada, ou você pode cair e quebrar a garrafa de vinho, e ele é muito importante para a recuperação de sua avó. Chapeuzinho prometeu que obedeceria à sua mãe e, pegando a cesta com um bolo e vinho, despediu-se e partiu. Sua avó morava no meio da floresta, distante 1h30 da vila. Logo que Chapeuzinho entrou na floresta, um lobo apareceu na sua frente. Como ela não conhecia nem sabia que ele era um ser perverso, não sentiu medo algum. Bom dia, Chapeuzinho, saudou o lobo. Bom dia, lobo, ela respondeu. Onde você vai assim tão cedinho, Chapeuzinho? Vou à casa da vovó. E o que você está levando aí nessa cestinha? Minha avó está muito doente e fraca e eu estou levando para ela um pedaço de bolo que a mamãe fez ontem e uma garrafa de vinho. Isto vai deixá-la forte e saudável. Chapeuzinho, diga-me uma coisa, onde sua avó mora? A uns 15 minutos daqui, a casa dela fica debaixo de 3 grandes carvalhos e é cercada por uma sebe de aveleiras. Você deve conhecer a casa. O lobo pensou consigo. Esta tenra menina é um delicioso petisco.
Se eu agir rápido, posso saborear sua avó e ela como sobremesa. Então o lobo disse: Escute, Chapeuzinho, você já viu que lindas flores há nessa floresta? Por que você não dá uma olhada? Você não está ouvindo os pássaros cantando? Você é muito séria, só caminha olhando para frente. Veja quanta beleza há na floresta. Chapeuzinho então olhou à sua volta e viu a luz do sol brilhando entre as árvores. E viu como o chão estava coberto com lindas e coloridas flores e pensou: se eu pegar um buquê de flores para minha avó, ela vai ficar muito contente. E como ainda é cedo, eu não vou me atrasar. E saindo do caminho, entrou na mata. E sempre que apanhava uma flor, via outra mais bonita adiante e ia atrás dela. Assim foi entrando na mata cada vez mais. Enquanto isso, o lobo correu à casa da avó, de Chapeuzinho, e bateu na porta. Quem está aí? Perguntou a velhinha. Sou eu, Chapeuzinho, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Abra a porta para mim. Abra a porta para mim. Levante a tranca. Ela está aberta. Não posso me levantar, pois estou muito fraca, respondeu a vovó. O lobo entrou na casa e foi direto à cama da avó e a engoliu antes que ela pudesse ver. Então, ele vestiu suas roupas, colocou sua touca na cabeça, fechou as cortinas da cama e deitou-se e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho. E Chapeuzinho Vermelho continuava colhendo flores na mata. E só quando não podia mais carregar nenhuma é que retornou ao caminho da casa de sua avó. Quando ela chegou lá, para sua surpresa, encontrou a porta aberta. Ela caminhou até a sala e tudo parecia tão estranho que pensou: ó céus, por que será que estou com tanto medo? Normalmente, eu me sinto tão bem na casa da vovó. Então, ela foi até a cama da avó e abriu as cortinas. A vovó estava lá deitada, com sua touca cobrindo parte do seu rosto e parecia muito estranha. Ó, vovó, que orelhas grandes a senhora tem, disse então Chapeuzinho. É para te ouvir melhor. Ó, vovó, que olhos grandes a senhora tem, é para te ver melhor. Ó, vovó, que mãos enormes a senhora tem, é para te abraçar melhor. Ó, vovó, que boca grande e horrível a senhora tem, é para te comer melhor. E dizendo isso, o lobo saltou sobre a indefesa menina e engoliu de um só bote. Depois que encheu a barriga, ele voltou à cama, deitou, dormiu e começou a roncar muito alto. Um caçador que ia passando ali perto escutou e achou estranho que uma velhinha roncasse tão alto. Então ele decidiu ir dar uma olhada. Ele entrou na casa e viu deitado na cama o lobo que ele procurava há muito tempo. E o caçador pensou: ele deve ter comido a velhinha, mas talvez ela ainda possa ser salva. Não posso atirar nele. Então, ele pegou uma tesoura e abriu a barriga do lobo. Quando começou a cortar, viu surgir um chapeuzinho vermelho. Ele cortou mais e a menina pulou para fora, exclamando: eu estava com muito medo. Dentro da barriga do lobo é muito escuro. E assim a vovó foi salva também. Então Chapeuzinho pegou algumas pedras grandes e pesadas e colocou dentro da barriga do lobo. Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas as pedras estavam tão pesadas que ele caiu no chão e morreu.
E assim todos ficaram muito felizes. O caçador pegou a pele do lobo. A vovó comeu o bolo e bebeu o vinho que Chapeuzinho havia trazido. E Chapeuzinho disse para si mesma: enquanto eu viver, nunca mais vou desobedecer minha mãe e desviar do caminho, nem andar na floresta sozinha e por minha conta. Gostaram da história? Essa história que vocês já conhecem, não é mesmo? Bem conhecida, escrita pelos irmãos Grimm, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer aqui um final diferente desta história, tá bom? A partir desse ponto aqui, ó, eu estava com muito medo, dentro da barriga do lobo é muito escuro. E assim, a vovó foi salva também. Então, Chapeuzinho, lembra como é o final? Então, agora eu vou fazer um final diferente, tá joia? Prestem bastante atenção, porque vocês também terão que fazer um final diferente para a história que eu vou contar daqui a pouco. Então, eu vou dar aqui uma ideia para vocês da história do Chapeuzinho. Vocês vão fazer diferente, tá bom? Prestem atenção, ó. E assim, a vovó foi salva também. Então, Chapeuzinho pediu para o caçador costurar a barriga do lobo. O caçador achou aquilo muito estranho, mas respeitou o pedido da garota. Olha só como ficou diferente já, né? Então, Chapeuzinho conversou com a vovó e as duas decidiram que aquele lobo precisava mesmo de cuidados e atenção, pois na floresta em que vivia não havia mais comida para ele. Por isso que ele ia procurar a vovó e a Chapeuzinho para comer, né? Os animais que ele comia já não viviam mais ali por causa do desmatamento. Elas então resolveram adotar o lobo, que ficou muito feliz com essa ideia, pois agora teria comida e uma casa quentinha para morar. Vovó teria uma companhia e Chapeuzinho um novo amigo. Todos ficaram muito felizes. Gostaram do meu final? O que vocês acharam? Um final diferente, não é mesmo? Então, olha só, crianças, essa é a atividade que vocês irão fazer hoje aí no livro de vocês, no material que vocês têm, tá bom? Eu vou contar para vocês agora a história das três fiandeiras. Tá joia? Vocês têm aí no livro, acompanhem comigo, ó. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer o conto e responder algumas perguntas sobre ele. Então, aí vocês vão responder na casa de vocês, tá bom? Acompanhe a leitura do conto pela professora. Você sabe o que são fiandeiras? Vocês sabem, crianças? Fiandeiras são aquelas mulheres que fazem as linhas assim, ó, os fios de linha, tá? E elas vão colocando nas rocas e nos fusos e vai saindo os fios, tá? Você conhece alguma história com rocas e fusos? Conhecem, não é mesmo? Sabe qual história que tem as rocas e fusos? Lembram da Bela Adormecida? Que ela fura o dedo quando faz 15 anos lá na roca? Então, né, lembraram? O que você acha que pode acontecer em uma história com fiandeiras como personagens? O que vocês acham que vai acontecer nessa história que eu vou contar para vocês? Hein? Então, pensem aí o que vocês acham que pode acontecer. E aí, depois, no final da história, vocês vão ver se realmente aconteceu aquilo que vocês pensavam. Tá bom? Então, nós conversamos bastante agora. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo aí no livro de vocês, na página 5, tá bom? Então, abram lá na página 5, ó. Aqui está dando uma sugestão para vocês, ó. Leia em voz alta o conto na página 5 do livro Aprender Sempre ou assista como sugestão
ao vídeo do Conto As Três Fiandeiras, através do link. Eu vou ler com vocês agora, mas se vocês quiserem, depois da leitura, vocês assistirem o vídeo no YouTube, contando essa história das três fiandeiras, também é bem legal. O endereço está aqui, vocês podem voltar o vídeo depois e assistirem, ok? Então, vamos lá, crianças? Preparem-se aí, coloquem na página 5 para nós começarmos a nossa leitura. Acompanhem junto comigo. As Três Fiandeiras. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmado, vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar e irei, ao anoitecer, ver sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: Por que choras, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha, corcovada, olhos grandes e queixo feio. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: Vá cuidar dos seus afazeres, que eu vou ajudá-la um pouco. A moça foi e, quando acabou, todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: Se você casar, eu virei as bodas, e não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho ficou assombrado, gabou muito a moça e no outro dia mandou uma porção maior ainda de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido, enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Ainda uma vez, o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se e uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu e tudo se passou como de costume, linho fiado e promessa feita. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, recebeu a noiva muito linho para fiar, e rocas, fusos, dobradoras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com seu futuro. Quando acabou de casar, surgiram na porta as 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda sorte de agrados e oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a afeição de cada uma das velhas.
não se contendo, perguntou: as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença? Não foi, senhor sobrinho, respondeu as velhas. Foi o fiar que nos deu essas peixes. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tomentos. O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobradoras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar um instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes e às vezes as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Olha só, gostaram? Este conto também é dos irmãos Green, tá? As Três Fiandeiras. Joia? Gostaram da história? Foi assim que vocês imaginaram que seria essa história? Lá no começo, quando eu perguntei? Foi? Vocês já conheciam? Então vamos lá, olha só. Agora, vocês vão fazer uma produção do final do conto das Três Fiandeiras. Vocês vão continuar a história a partir dessa parte que o mercador faz a pergunta, ó. Por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixo para fora? Foi alguma doença? A partir daí, vocês vão fazer um final diferente. Igual a professora fez do Chapeuzinho Vermelho. A professora não fez um final diferente do Chapeuzinho Vermelho? Agora é a vez de vocês. Desse conto das Três Fiandeiras, tá bom? Vocês vão escrever aí. Usem a criatividade de vocês. Vocês já sabem usar sinais de pontuação. Então, usem os sinais que vocês conhecem, tá bom? Vocês já sabem usar. Quando alguém vai falar, vocês vão usar travessão. Se for uma pergunta, ponto de interrogação. Usem a vírgula, o ponto final, tá? Ponto de exclamação, se for alguma admiração. E olha, criem um final bem interessante, hein, gente? Tá joia? Caprichem, façam o melhor de vocês. Combinado? Então tá bom, hein? Vamos ver. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, crianças. Tchau, um grande beijo para vocês e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom?